presença é real. Pai seja com todos. Deus te abençoe. O Pai do Senhor Jesus venha reinar no seu coração nesse dia de hoje. A palavra do Senhor mais uma vez será assim pregada. A palavra de Deus todavia é o alerta de Deus para cada um de nós, para que nós possamos nos dar então por avisados. Sabemos que um dia todos nós vamos ter que estar diante de Deus no dia final. A Bíblia vai mencionar no livro de Apocalipse, capítulo 20, acerca desse último dia, a qual nós conhecemos como o dia do juízo final. A Bíblia vai dizer acerca desse dia de uma forma bem clara, a qual a Bíblia diz que nem grandes e nem pequenos vão escapar naquele dia. A Bíblia diz que grandes e pequenos comparecerão diante do trono de Deus. Ou seja, não vai ter acepção, não vai ter separação de maior ou menor. Todos terão um julgamento severo conforme as suas escolhas. Jesus, todavia, Ele deixou a sua palavra escrita para o nosso alerta. Sabemos que o tempo do Senhor está próximo e que a volta de Cristo vem chegando aí, assim como disse no livro de Mateus, capítulo 24, que Ele viria como um ladrão, mas não é na forma física de um ladrão, mas assim pegaria o mundo de surpresa, desprevenido, por conta das suas distrações, por conta da falta de compromisso com o reino de Deus. Porém, o dia da volta de Cristo ainda não vai ser o dia final. Aquele dia Jesus ele virá, e esse dia está próximo, está muito próximo o dia da volta de Cristo. Ele virá para buscar todos os seus eleitos, todos os seus escolhidos. Esse tempo está próximo. Esse tempo que nós conhecemos como o arrebatamento. O arrebatamento está próximo. No livro de Apocalipse, Jesus ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Jesus estava falando para a igreja, para uma igreja lá em Apocalipse capítulo 3. Por que Jesus estava batendo na porta daquela igreja? Porque ele estava de fora. Aquela igreja que Jesus relata em Apocalipse capítulo 3, dizia ser rica, ter prata, ter ouro, ser bem adornado, bem financeiramente. Mas Deus falou que eles eram pobres, cegos e nus. Jesus chamou eles de pobres, cegos e nus. Como dizes, sou pobre, cego e nu? Se eu tenho prata, eu tenho ouro, ouro refinado, pedras preciosas. Mas por que, meu amigo? A riqueza preciosa é aquilo que se guarda no reino de Deus. É salvação, não é ouro, não é prata, não é dinheiro. É por isso que Jesus ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça. Não acumuleis para si tesouro na terra, onde o ladrão te rouba, onde a traça destrói. Mas acumulai para si tesouro no reino de Deus, onde nem a traça, nem a ferrugem pode destruir, e nem o ladrão pode te minar e te roubar. Nós vemos que muitos correm de uma parte para outra, como Deus falou para Daniel. Muitos correm de uma parte para outra numa correria desenfreada em busca dos seus interesses. Muitos buscam os seus interesses, mas se esquecem de buscar salvação. Muitos buscam acumular, armazenar para si um tesouro terreno, mas se esquecem de acumular diante de Deus esse tesouro, a qual é a salvação. A salvação, meu amigo, é algo que o homem pouco tem interesse de ouvir hoje. Nós estamos vendo culto de vitória, culto de prosperidade,
culto de bênção, culto de empresário, culto para arrumar homem, arrumar mulher, mas menos pessoas interessadas em buscar salvação, em buscar compreender como que alcança o reino de Deus. E o dia do juízo, meu amigo, ninguém vai escapar. A Bíblia diz que grandes, pequenos, vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse dia, meu amigo, ele está chegando. Esse dia, meu amigo, do juízo, o juízo final, não está longe, está próximo. Só que enquanto nós estamos caminhando nessa terra, nós temos que esquecer que quando morrermos, vamos ter que prestar conta também, vamos ser julgados também. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, para o homem está ordenado morrer uma única só vez, e vindo então após a morte, o juízo. Porém esse juízo, que juízo é esse que a Bíblia diz que está nos aguardando após a morte? Esse juízo é decretado, sabemos que o juiz ele vai decretar condenação ou absolução, céu ou inferno. Então é esse juízo que espera o ser humano após a morte, ou céu ou inferno. Embora que em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que vamos ser julgados segundo as obras, mas as obras não para salvação. Vamos ser julgados segundo as obras, mas não para salvação. Para salvação não se inclui obras, não se inclui aquilo que se faz de bom. Para salvação é aquilo que Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Será que você tem feito a vontade do Pai? A pergunta é: será que muitos dos evangélicos estão fazendo a vontade do Pai? Será que você, católico, tem feito a vontade do Pai? Jesus ele disse: nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas o que faz a vontade do meu Pai. Então peraí, não importa se eu sou evangélico ou católico, importa se eu faço a vontade do Pai. Espera aí, Jesus não quer uma religião apresentada diante dele. Ele quer que nós venhamos nos apresentar incorruptível, e totalmente em obediência, em submissão à palavra, pois existe um caminho, e eu percebo que muitos estão caminhando também, só que para a própria perdição. A Bíblia diz que tem dois caminhos para o homem escolher: um que leva à vida, outro que leva à morte, o que leva à bênção e o que também vai levar à própria maldição. No livro de Jeremias, capítulo 21, Jeremias ele diz: escolhe entre a bênção que é Jesus, e entre a maldição. A bênção e a maldição está diante de nós para nós escolhermos a cada dia, a cada manhã, a cada decisão, a cada atitude. A bênção e a maldição Deus colocou para o homem escolher. A bênção está em Cristo, a vida está em Cristo, mas a maldição já está nesse mundo, e esse mundo é governado pelo maligno. As músicas são governadas pelo maligno, assim também como as idolatrias que vem através desse meio de celebridades. Muita idolatria tem vindo nesses últimos dias do futebol. O próprio futebol tem trazido muita idolatria, tem levado muitas pessoas a se matarem, a matar, e assim estamos vivendo uma idolatria nesses últimos dias, uma rivalidade terrível, reinos divididos, pessoas contra pessoas. E a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o semelhante, não é contra o próximo, mas a nossa luta é contra principados e contra potestades. A luta, meu amigo, não é contra uns contra os outros. O homem tem confundido. A nossa guerra, ela é diretamente com Satanás e os seus demônios. A nossa guerra não é contra pessoas que têm raiva de você e que desejam o seu mal, não, mas contra aqueles que governam as suas atitudes por intermédio da própria mente. Meus amigos, essa palavra ela é fiel, e essa palavra vai dizer que todos nós
vamos ter que comparecer diante do juízo de Cristo. Todos nós precisamos entender que o reino de Deus é tomado à força, é tomado por esforço. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, é por esforço. A salvação não é por obras, mas é por esforço, é a graça de Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé que em Cristo Jesus há. E isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, porque senão uma meia dúzia seria salvo de uma forma muito fácil, mesmo sendo assassino, mentiroso, adúltero, beberrão, seria salvo só por fazer o bem, só por ajudar o próximo. Logo, estariam comprando a salvação, logo, estariam invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz foi para transformar o homem e ele alcançar a salvação, foi para trazer a novidade de vida na vida do ser humano, para que ele nascesse de novo e assim pudesse desfrutar da salvação. O sacrifício de Cristo não foi para você ficar de bracinho cruzado, bebendo todas, se acabando e achando que Deus está te guardando para um bom lugar, não. O sacrifício de Cristo, meu amigo, se ele não transformar a sua vida, você nunca converteu. Se o sacrifício de Cristo não estiver mudando a sua vida, meu amigo, não adianta falar que é católico, como também não adianta falar que é evangélico, como não adianta ser nenhum tipo de religioso a qual essa terra assim tem oferecido para o homem. Nós vemos que muitas pessoas em verdade estão sendo enganadas por um sistema religioso, um sistema de adoração esse que tem abrido mão da palavra de Deus, e muitos têm abrido mão da palavra de Deus para fazer a vontade dos seus corações que são enganosos. Muitos têm abrido mão de fazer a vontade de Deus para agradar o seu próprio coração. Mas a Bíblia é fiel. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Nós percebemos que o coração do homem, o ser humano, a raça humana, tem se enganado, tem sido seduzido pelos prazeres que o pecado traz, porque ninguém vai pecar sem prazer, mas muito pelo contrário, atraído pelo prazer, através de olhar, através de poder ouvir. Assim muitos têm sido seduzidos para a própria perdição. Hoje nós estamos vivenciando na terra uma frieza, uma dureza de entendimento no coração do homem, a qual Jesus falou que isso seria um sinal do fim. Por ter se multiplicado a iniquidade sobre a face dessa terra, o amor de muitos se esfriaria, e foi o que Cristo falou, deixando para o nosso aviso, e está acontecendo agora, está acontecendo neste momento. O amor de muitos tem se esfriado no seu coração, mas não com o seu pai, com a sua mãe, mas com Deus, para com Deus, deixando Deus de lado, deixando Deus como última opção, deixando Deus sempre para a última opção. Amanhã eu busco, amanhã eu faço, amanhã eu vou. E assim nós estamos vivenciando uma geração amantes de si mesmo, a qual Paulo falou que os homens se tornariam amantes de si mesmo. Amante de si mesmo é uma pessoa que transgride o mandamento de Deus, transgride a vontade de Deus, deixa de fazer a vontade de Deus para fazer somente a vontade do seu coração. Amante de si mesmo, pessoas que só estão interessadas em satisfazer a si próprio, independente se está agradando ou não a Deus. Meu amigo, você tem que agradar aquele que te criou e não o seu próprio coração. Você tem que buscar consultar se você realmente está agradando a Deus ou você está agradando a si próprio. A Bíblia vai dizer que muitos se tornaram amantes de si mesmos. E esses que são amantes de si mesmos, o Deus deles não é o que criou, não é aquele que está no céu, não é Jesus. O Deus do homem e da mulher que é amante de si mesmo é o seu próprio ventre,
é a sua própria barriga, é o seu próprio umbigo. Ou seja, buscam agradar seu coração, buscam satisfazer os seus interesses, e em prol de satisfazer os seus interesses, não quer saber se é pecado ou não, em prol de satisfazer o interesse do seu coração, distorcem a Bíblia, distorcem os versículos da Bíblia, e assim caminhando para as trevas. Muitos têm caminhado para as trevas, para a condenação, distorcendo a Bíblia, para permanecer no alcoolismo, para permanecer na sua bebedice. O homem tem falado que Jesus era um cachaceiro. Você acredita nisso? Muitos falam que Jesus era um beberrão. Você acredita nisso? Isso é um perigo muito grande, meu amigo. Isso é um perigo muito grande. Você blasfema contra o próprio Criador, porque Cristo estava ao lado do Pai na criação do homem. Ele também fez parte. Então estão blasfemando contra o próprio Criador. É muito sério, meu amigo, você distorcer os versículos bíblicos para defender a prática do homossexualismo. É muito sério, meu amigo, você distorcer a Bíblia para permanecer na bebedice, na mentira, no segundo casamento, a qual a Bíblia declara como adultério, enquanto o homem ou a mulher está vivo. Pois a Bíblia tem nos deixado alerta, porém, quem tem dado crédito? A nossa pregação. Assim diz Isaías, no capítulo 53, quem deu crédito? A nossa pregação. A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo, como vendeu perante ele, uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura alguma, para que assim o adorássemos. Então Isaías, ele deixou algo, ele fez uma pergunta: quem tem dado crédito à nossa pregação? Quem tem dado crédito à mensagem do Evangelho? Não é algo novo. A mensagem do Evangelho é algo antigo, tem mais de 2000 anos que essa mensagem sobre a terra está circulando, e assim nós sendo alertados, assim nós tendo a oportunidade de se consertar. Meu amigo, você precisa se consertar diante de Deus. Você precisa se arrepender. Necessário é o homem se arrepender. Necessário é o homem, o ser humano, se arrepender de todos os seus pecados, de toda a sua iniquidade, de toda a sua bebedice, as suas imoralidades sexuais, os seus pecados terríveis, ao qual você tem ocultado, escondido. O homem precisa se arrepender, ele precisa se colocar aos pés do seu Senhor, aos pés de Cristo. Embora que a Bíblia vai dizer também que o que vos separa da presença de Deus são as vossas transgressões. O pecado que o homem cobre, esconde debaixo do tapete, impede com que ele tenha proximidade de Deus. Muitos estão distantes de Deus, mesmo sendo evangélicos. Muitos estão com seu coração longe de Deus, mesmo sendo católicos, até fazendo obras de caridade, até ajudando o seu próximo e fazendo coisas boas. Muitos assim têm se encontrado distante de Deus, porque honra com os lábios, mas o coração não. Honra com a boca, e com a boca é muito fácil, mas dentro do coração, dentro do interior, se esconde iniquidades terríveis, se esconde pecados terríveis, a qual não se confessa diante de Deus, a qual o homem não tem se arrependido. Mas, meu amigo, não se esqueça, vamos comparecer diante do juízo. Vamos, meu amigo, ter que estar diante de Deus. E quem não te garante que seja hoje? Quem não te garante que seja amanhã? Quem não te garante que você vai ter que estar diante de Deus e prestar conta nesse momento, após virar as costas? Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que para o homem está ordenado morrer uma única só vez, só uma, não tem reencarnação não, é uma morte, vinda após a morte, juízo, não purgatório, porque a purificação está no sangue de Cristo. Para todos aqueles que então estão vivos, a purificação está no sangue de Cristo. Apocalipse 22, versículo 14. A purificação não está em um lugar, pois não existe esse lugar. Esse lugar chamado purgatório nunca existiu.
nunca passou de uma fábula, nunca passou de uma mera doutrina de homens, inspiração satânica. Tudo aquilo que não vem da palavra, meu amigo, a Bíblia considera como anátema, considera como maldito. E a Bíblia diz que aqueles que assim se colocam o seu corpo para servir, se tornam servos daquele a quem ele tem se apresentado a serviço. Muitos têm apresentado os seus corpos à imoralidade. Muitos têm apresentado os seus corpos na bebedice, e assim caminhando para a perdição, a própria condenação. A Bíblia diz que a quem você apresenta o seu corpo para servir, você é servo daquele a quem o seu corpo está disposto, ou do pecado para a condenação, ou da justiça para o juízo. A quem você tem apresentado o seu corpo, a serviço do reino de Deus, a serviço do reino das trevas. A quem você tem apresentado a servir, a serviço do reino de Deus, da justiça, a luz, ou a perdição, a mentira, a injustiça. A quem o homem apresenta o seu corpo, ele se torna servo da quem ele tem se apresentado. Muitos estão afundados a cara na idolatria do futebol, da música sertaneja, e fora as religiões que também hoje têm as suas idolatrias, como a arca da aliança, uma idolatria. Muitos evangélicos prostrados diante de uma arca, a qual Deus falou que não era mais para o homem fazer menção dela. Muitos estão andando em rebeldia, muitos têm andado em perdição como idólatras, e a Bíblia abomina. Deus sempre abominou a idolatria. Deus sempre vai abominar a idolatria. E é o que muitos estão fazendo com seus ídolos, endeusando cantores, jogadores de futebol, cantores de funk, que promove uma iniquidade terrível, uma imoralidade sexual terrível dentro do lar, contaminando a inocência das crianças, fazendo com que uma criança pequena de 5 anos se torne sensual. E a Bíblia abomina isso. A Bíblia diz que ai daqueles que contaminar um dos pequeninos, melhor seria colocar a pedra amarrada no pescoço e se lançar de cima da ponte no fundo do mar. Jesus disse isso. Ai daquele que escandaliza um dos meus pequeninos. Não é isso que o povo tem feito, colocando para dentro do lar a prostituição do funk, a imoralidade do funk, depravando não somente as mulheres, mas as crianças também. Acorde, meu povo, acorde, moradores da terra, não se iluda. A Bíblia diz que tudo nessa vida vai passar. Não ande iludido com o que você vê, com o que você pode alcançar e conquistar. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, ou seja, vai ser tudo destruído. Passará os céus e a terra, tudo vai ser destruído. Mas não onde se passar as minhas palavras, Jesus disse. A palavra de Cristo ela é eterna. Aquele que permanece nas palavras de Cristo também será guardado e reservado na eternidade. Na eternidade ao lado do Pai. Essa eternidade que nós temos que desejar. Porque sabemos nós que quando se fala de eternidade, não é só uma eternidade ao lado de Cristo, onde Jesus vai mudar os nossos caminhos e enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Tudo que era, que se passou. Não é só isso, é o tormento também. Quando se fala de eternidade, é dois mundos: mundo das trevas, mundo da luz. O mundo que Satanás governa, meu amigo, está diante de nossos olhos. E a Bíblia fala em Tiago capítulo 4: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? É inimizade contra Deus, meu amigo. Aqueles que amam os prazeres do pecado, estão sendo amantes do mundo, estão sendo amigos do mundo. Aqueles que amam a bebidinha de final de semana estão sendo amigos do mundo, estão sendo inimigos de Deus. Aqueles que amam as suas imoralidades,
homem com homem, mulher com mulher, estão sendo inimigos de Deus, estão se constituindo inimigos de Deus e amigos deste mundo. E a Bíblia declara que este mundo jaz no maligno, que este mundo quem governa ele é o príncipe das trevas, Satanás, que tem governado muito e tem feito a mente dos jovens. É esse que tem feito muitos jovens hoje se encontrar sem sentido na vida, com depressão e muitos se matando dentro de uma casa. É esse que Jesus falou que também enganou Eva, e assim veio a consequência para Adão. O maligno, ele enganou e engana até hoje a terça parte do mundo, assim como enganaram a terça parte do céu, assim como Adão e Eva foi enganado pelo maligno, aquele que governa esse mundo. Assim muitos também estão sendo enganados, estão sendo corrompidos por este mundo. Mas a Bíblia vai dizer, meu amigo, que nós vamos ter, querendo ou não vai ser uma escolha, vamos ter que estar diante de Deus no dia do juízo final, o grande trono branco, a qual João, profeta João declara, dizendo no Apocalipse capítulo 20, versículo 11: eu vi um grande trono branco, e cujo aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Primeiro versículo João, ele já conta um monte de coisa. O céu e a terra se passou e já não existe mais naquele dia, ou seja, trevas, o mundo de trevas, o mundo de escuridão, um verdadeiro cenário apocalíptico. Nós vamos estar diante dele, o dia do julgamento final, o dia que você vai ter que apresentar para Deus o porquê você permaneceu assim, porque você escolheu o pecado e não a Deus. Você vai ter que se explicar diante de Deus, porém as suas palavras, elas não vão servir para você se justificar para a salvação. A Bíblia diz que vai ser julgado cada um pelas suas obras. Deus assentado no seu trono branco, ali Deus vai dar uma ordem, como diz no versículo 12, Deus ele viu os grandes, ele mostrou para João os grandes e pequenos estavam diante de Deus, papas, pastores, governadores, presidente, morador de rua, evangélico, mendigo, todo mundo, meu amigo, vai comparecer diante de Deus, todos, sem exceção. Eu era o Pelé, o rei Pelé. Só vai ter um rei no reino do céu. Não vai ter rei Pelé, não vai ter rei Maradona, não vai ter rei Roberto Carlos, não vai ter rei nenhum a não ser o rei da glória. Esse dia, meu amigo, aquela prostituição que você guardou e assim permaneceu, ela vai te levar para a condenação, ela vai te colocar contra, ela vai te colocar no tribunal de Cristo. Aquela bebidinha que você tanto gostou e falou que não tinha nada demais, usou justificativa para permanecer no erro, isso vai te colocar contra a salvação, vai te custar muito caro. Por isso se arrependa agora, se arrependa hoje, se arrependa nesse momento, converte-se dos seus maus caminhos, converte-se de todos os seus maus caminhos, se arrependa, para de se dobrar diante de uma imagem de escultura, pois por mais que se coloque o nome de veneração, sempre será idolatria. Por mais que se coloque outro nome, não é adoração, não é idolatria, é veneração, é idolatria. Deus ele deu a ordem: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu, ou semelhança do que há na terra, diante delas não se prostrarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A ordem de Deus sempre foi a mesma. Deus ele não desfez dos 10 mandamentos, eles continuam servindo. Por isso todo aquele que se prostra diante de uma imagem de escultura, semelhança de homem, ou semelhança do que há no céu, ele está cometendo a idolatria. Mesmo que o padre fale que não é idolatria, não, é uma veneração, mas a Bíblia ela sempre declarou como uma abominação e como uma idolatria terrível a prostração diante de uma imagem de escultura. Mesmo que fale que não é uma adoração, mas se torna um culto a ídolos. Assim também como esse Natal que estão comemorando, não tem Natal de menino Jesus não, é menino Tamuz. Jesus, uma coisa nós podemos saber, ele não nasceu em dezembro. Se você olha o dia do nascimento de Cristo,
a qual os magos foram ver ele. Você vai entender que não era dezembro, era tempo de frio, era tempo de inverno, era tempo de chuva. Uma coisa nós temos certeza, a Bíblia não relata data de nascimento de Cristo. E uma coisa certa é, esse Natal que estão comemorando é um culto pagão a um Deus pagão, é culto a demônios. Esse Natal que estão comemorando, esse Natal que estão comemorando não tem nada a ver com o menino Jesus, mas sim com o menino Tamuz. Se você relata, se você vai atrás de um relato na história do Natal, você vai entender que essa história, ela se tornou uma mentira, onde pegaram um personagem e mudaram o nome dele, colocando Jesus, colocando personagens bíblicos. E hoje o Brasil, o mundo está diante dessa idolatria, diante desse culto pagão, a qual nós conhecemos como Natal. Ninguém se comemora Natal, na verdade o aniversário de Cristo, pois Jesus não falou para comemorar o seu aniversário, mas ele disse para fazer menção do nome dele. Toda vez que partires esse pão e tomar desse cálice, assim vocês farão menção, lembrança de mim. Jesus não falou para você fazer uma ceia, falar que está comemorando aniversário e coloca um pinheiro, uma árvore. Se você soubesse, meu amigo, se você soubesse que dentro da sua casa, com esse tipo de comemoração, você coloca demônios dentro da sua casa, jamais você faria tal coisa, jamais você colocaria tal abominação dentro da sua casa. Mas hoje está sendo dito para você, quer ouça, quer deixe de ouvir, quer aceite como verdade ou não, a pura verdade é essa. A única coisa que não se comemora em 25 de dezembro é aniversário de Cristo, mas se uma adoração a um Deus pagão, culto a demônios é o nome. Por isso se arrependa, por isso arrependei-vos, pois a mensagem, meu amigo, ela não mudou. A mensagem até hoje é para a conversão do homem, é para o arrependimento do homem, para que ele possa se consertar e assim alcançar a salvação. A mensagem ela nunca vai mudar. A mensagem sempre foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada pela raiz, vai ser lançada no fogo. A árvore é você, a árvore somos nós, eu e você somos essa árvore que Deus colocou o machado na raiz. Glória a Deus, aleluia. O machado já está à raiz, o machado está à raiz das árvores. Arrependei-vos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento diante de Deus. Arrependei-vos das suas idolatrias, arrependei-vos do homossexualismo, lesbianismo, que a Bíblia chama de abominação, de erro. Tanto em Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia chama homossexualismo de abominação, de erro. A Bíblia chama, a Bíblia vai falar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, até o versículo 11, uma lista de pecados, para que nós ficamos sabendo, para que nós ficamos avisados, que os que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. E olha o que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos, aquele que compra por tanto e vende o triplo, 4 vezes mais, injusto. Aquele que lesa o seu próximo, injusto. Não sabeis que nem os injustos, nem os devassos, nem os idólatras, está cheio de gente aí idólatra, todo poderoso Timão, Flamengo, Goiás, pessoas idolatrando, colocando ídolos diante dos seus olhos. Idolatria, a Bíblia declara como idolatria, meu amigo, qualquer veneração, qualquer admiração excessiva que excede a Deus, porque você não vê ninguém gritar o nome de Deus, louvar a Deus, mas louvando a Anitta, louvando os seus ídolos, perdendo a sua voz, até mesmo a sua vida, por uma partida de uma porcaria de um futebol. É culto a demônios.
A Bíblia diz que nem os idólatras, nem os injustos, os devassos, sensuais, não vão herdar o reino de Deus, nem os efeminados, nem os sodomitas, pois é tempo de se arrepender. Qualquer um que se encontra em qualquer prática dessas que eu acabei de ler, pecaminosas, não vão herdar o reino de Deus, como a Bíblia diz, mas tem que ser lavado pelo sangue de Cristo, tem que se arrepender. O arrependimento é a renúncia. O arrependimento, meu amigo, traz mudança de conduta, de caráter, de caminho. O arrependimento não é de palavras, arrependimento de palavras é hipocrisia. O verdadeiro arrependimento muda a sua mente, muda os seus caminhos, te faz uma nova criatura. Versículo 10: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, só. 1 Coríntios 6, 9. Então quem que são esses? A Bíblia está dizendo que não vão herdar o reino de Deus, senão aqueles que têm a permanência no pecado. Só. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Não sabeis que os injustos não herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas havem sido lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz: quem vai herdar o reino de Deus, quem não vai. A Bíblia diz como alerta, está sendo pregado para você agora, como alerta, não é apontamento, não é julgamento, porque toda a Escritura, ela mesma, foi inspiração divina de Deus, para corrigir o homem. Por isso, meu amigo, se você tem cometido a bebedice, se arrependa, o machado já está na raiz, das árvores. O homem é essa árvore, toda árvore que não produz bom fruto, é lançado no fogo, no tormento. Por isso se arrependa. A Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. E quem são os efeminados? Senão os gays. Quem são os sodomitas? Senão aqueles que cometem depravações, senão aqueles que cometem todo tipo de abominação, depravação. O machado está na raiz, meu amigo. Você não quer ser cortado pela raiz? Se arrependa. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais em vosso coração: eu tenho uma religião, eu tenho Deus no meu coração. Ao que importa, o que importa é que eu tenho Deus no meu coração. Ai, Deus é amor. Chega de desculpa justificativa. É tempo de se arrepender.
o que leva, na verdade, o que leva o homem, o ser humano, à condenação é a permanência do erro, do pecado, a prática do pecado. O que leva o homem à condenação não é ele não ser perfeito, mas é não ter o arrependimento, mas permanecendo na prática do pecado. Pois a permanência na prática do pecado, ela sim leva à condenação. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, quando a Bíblia está relatando a tais pecados, tais pessoas praticam, ele está dizendo bem claro que aqueles que estão na prática de tais pecados não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que sim forem lavados pelo sangue de Cristo, purificados pelo sangue de Cristo, justificados pelo sangue de Cristo, esses sim estão livres de condenação, os que forem lavados. Quando Jesus lava, purifica o homem, ele não só se torna limpo dos seus pecados, mas toda a sua conduta, ela torna-se diferente. A sua vida, ela passa a ser outra vida, diferente. Os seus caminhos não são mais caminho de trevas, mas de luz. Aquele que mentia não mente, mas fala a verdade e pratica a justiça. O injusto pratica a justiça quando se arrepende. O bêbado, quando se arrepende, ele passa a ser sóbrio, como a Bíblia diz, fruto de arrependimento. O que eu estou pregando para você, meu amigo, é o que Jesus falou: produzir frutos. João Batista falou: produzir frutos dignos de arrependimento. E não presumais em vosso coração, nem o Deus como Pai, nem o Abraão como Pai. É o que muitos falam: tem o Deus no coração, Deus é só amor, o que importa é ter coração bom. Mentira! Deus, ele leva em consideração, meu amigo, as nossas escolhas. A Bíblia diz que até pelas palavras que saírem da nossa boca, nós vamos ter, querendo ou não, prestar conta diante de Deus. A Bíblia vai dizer que pelas nossas palavras, ou nós seremos justificados, ou nós seremos condenados. A Bíblia diz, Jesus ele disse, no livro de Mateus: toda palavra ociosa que o homem disser, ele terá que dar conta no dia do juízo. E aí você vê um monte de católico, mentiroso, beberrão, um monte de evangélico adúltero, desonesto, injusto, mentiroso também, beberrão, igual de Macedo, que assume abertamente, que bebe mesmo, ninguém tem nada a ver com a vida dele. E o que me traz uma indignação é que tem milhões de seguidores, tem milhares de pessoas que têm prazer em sustentar a bebedice. Tem milhares de pessoas que defendem falsos profetas, falsos pastores, líderes esses que foram levantados pelo seu próprio coração, não pelo coração de Deus. Você vê que Davi até caiu, era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi caiu e não permaneceu, levantou-se, Deus levantou. Mas tem muitos aí que tem 10 anos que está caído, não levanta, está apostatado da fé e levando um monte do inferno. Como Jesus disse, não tem como cego guiar outro cego. Se ambos caminharem juntos, ambos cairão no mesmo buraco. Homens amantes de si mesmos, adúlteros, beberrões, está ensinando um monte no caminho do inferno, está fazendo muitos filhos e merecedores do inferno. Por isso que Jesus falou: acautelados dos falsos profetas que vêm até vocês em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos, devoradores. Eles vêm com aparência de misericordioso, mas não tem misericórdia de ninguém. Eles pregam sobre amor e falam de amor, mas não tem amor e nem afeto por ninguém. Não tem. Eles falam de amor, ajude o próximo, ame o seu próximo, mas não ama ninguém, não ajuda ninguém. São amantes do dinheiro, amantes de si mesmo. Jesus falou: acautelai-vos deles, porque eles vêm com aparência de cordeiro. Tem aparência de cordeiro.
a audácia, a falácia de um cordeiro. Fala bem, fala que tem amor, mas não tem. Traz aparência de santo, mas é imundo por dentro, é adulto, beberrão. Então a Bíblia está dizendo que nem os bêbados herdarão o reino de Deus, nem os injustos, nem os mentirosos, nem os sodomitas, nem os efeminados. E muitos aí, afundados em tais pecados. Para quem não sabia, adultério, a partir do momento que se casa, novamente, enquanto o homem está vivo ou a mulher viva, se torna um adúltero. Ninguém falou isso? A Bíblia fala. Isso toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar e corrigir, a fim de que sejamos aperfeiçoados. Toda a Escritura por completo é para aperfeiçoamento do homem. Se não tiver correção, não tem aperfeiçoamento. Se não tiver a correção, se não pregar para você o Evangelho verdadeiro que Jesus pregou, não tem logo mudança de caráter, não tem nem salvação. Porque Jesus ele disse que temos que produzir frutos de arrependimento. Hoje você vê pessoas que não querem ouvir falar desse Evangelho a qual Jesus pregou, não. Evangelho de renúncia, de arrependimento, não. Quer ouvir aquilo que agrada o seu coração. Muitos estão atrás de culto para massagear o próprio ego. Muitos estão atrás de palavras de fábulas, aquilo que massageia o seu ego, te dando mais força para a permanência do erro. Pastores pregando a mentira, falam que não tem nada a ver. Você permanecer no segundo, terceiro casamento não tem nada a ver, eles dizem. Mas a palavra diz que se a mulher se casar com outro homem enquanto o marido atual está vivo, ela é chamada adúltera. A Bíblia diz só em caso de morte. Só em caso de morte que a mulher se desliga da lei do marido, o homem se desliga da lei conjugal da mulher. Quando há o atestado de óbito. Romanos capítulo 7. E hoje você vê pessoas, bispos em sexto casamento, pastores da Assembleia, na maçonaria, em quarto, terceiro casamento. Claro que eles não vão pregar isso contra adultério, porque senão se tornam hipócritas igual os fariseus. O homem, quando ele não pratica, meu amigo, o Evangelho, ele não pode pregar o Evangelho. Logo ele prega meias verdades. Logo ele prega só aquilo que não confronta a prática a qual ele atua, a qual ele tem vivido. É por isso que você não vê hoje nos púlpitos uma pregação de arrependimento, porque muitos estão com seus corações sujos, muitos estão com a vida errada diante de Deus e nunca vão pregar arrependimento, se nem eles se arrependeram. Não vão pregar mesmo contra adultério, ou estão em terceiro casamento e não vão pregar contra bebedice, porque se embriagam durante o final de semana e depois serve a Santa Ceia e dá a paz do Senhor e fala de Deus, fala que Deus é amor, mas o tal está vivendo na iniquidade. É por isso que Jesus falou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, expulsei demônios em teu nome, fiz sinais e prodígios em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que pratica a iniquidade. A iniquidade é isso aí que eu acabei de falar. A iniquidade é isso que eu acabei de falar. Pecados que a pessoa estima, pecados que as pessoas não se arrependem, não deixam, mas tentam se justificar para ter a permanência em tais atos. A Bíblia diz que naquele último dia vão ser colocados à esquerda os bodes, ovelhas à direita, os que tiverem à esquerda, os bodes. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, que tiverem à direita, as ovelhas de Cristo. Vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino de Deus que é dado a vós. Entenda uma coisa: bode não consegue ouvir,
a voz do pastor, a pregação do evangelho, meu irmão, é Cristo te pastoreando, te chamando. E a Bíblia vai dizer: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Como assim ouvir a voz de Cristo? Jesus, ele diz para os discípulos, aqueles que seguem a Cristo: quem ouve a voz, quem ouve vocês, a mim me ouve. Se você ouve uma pregação como essa, você não está ouvindo um homem aqui, uma pessoa, mas você está dando ouvidos à voz de Deus falando por intermédio de um homem, de uma pessoa. Embora que Deus não usa qualquer pessoa. Tem pessoas que falam: ah, mas Deus usa qualquer um. Usou a jumenta porventura era prostituta, a jumenta porventura era uma prostituta, era uma mentirosa. Deus usou a jumenta porque certamente a jumenta era mais fácil de usar do que muitos homens adúlteros, mentirosos, beberrões, sem afeto natural, sem afeição, sem amor ao seu próximo. Por isso que Deus usou a jumenta. Deus não usa o homem em pecado, não. Tem pessoas que em nome de Cristo curam enfermos, que não é prodígio, não é de se espantar. E Jesus falou: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Mas nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nem todo aquele que cura em nome de Cristo significa que é Cristo que está realizando tal cura, tal prodígio. Nem todo aquele que profetiza em nome de Cristo significa que é de Cristo que está vindo a tal profecia. Nem todos aqueles que pregam em nome de Cristo significa que é Cristo que está usando. Aí muitos vão dizer: curei enfermos em teu nome, expulsei demônios em teu nome, preguei a palavra em teu nome. Aí os católicos: dobrei meu joelho no sol quente, a cara no chão, fazendo penitência. Mas aonde está isso na Bíblia? Ele vai dizer: apartados de mim, malditos, porque eu não conheço vós que pratica a iniquidade. Muitos na bebedice, achando que está tudo bem, achando que está tudo ótimo, enquanto o caminho é para a prostituição. Mas a Bíblia fala em Provérbios: há caminhos que aos olhos do homem parece ser direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Tem caminhos que o ser humano tem trilhado e a sua aparência parece ser um caminho justo. Tem caminhos que o homem tem trilhado e a aparência é de justiça, a aparência é de um caminho correto, a aparência é de um caminho honesto, mas no fim só Deus sabe que é a perdição, é a condenação. Tem caminhos que aos olhos do homem parece ser perfeito, aos olhos do homem, que a Bíblia diz, o profeta Jeremias diz, o profeta Jeremias ele diz: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Por isso que há caminhos que aos olhos humanos parece ser bom, há caminhos que aos olhos humanos parece ser perfeito, no fim é a morte. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. E que enganoso é o coração do homem, é mais enganoso que todas as coisas nessa terra. Por isso nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, e não pelo próprio coração, que nos leva à perdição, que nos leva ao engano, que nos leva à depravação, à mentira, a sem vergonhice, meu amigo. Hoje tem tomado conta, está em cima dos púlpitos, mas ai daqueles que falam alguma coisa contra. Parece que o povo tem prazer muito grande em defender os profetas, em defender mercenários, defender aquele que está no erro. Tem muitas pessoas que amam defender aquele que está no erro. Por quê? Porque tem parte nas suas obras, porque tem participação também nas suas obras. E a Bíblia fala em Romanos, no capítulo de número 1, e não somente serão condenados aqueles que praticam pecado, iniquidade, as más obras, mas também todos aqueles que consentem com aqueles que praticam iniquidade, ou seja,
todos aqueles que consentem, aqueles que permanecem juntamente com aquele que está andando desordenado, ele tem parte nas suas obras. Porque querendo ou não, a sua participação é de ajudar a permanecer. Assim muitos mesmo buscando um caminho justo, um caminho reto, vão ser condenados. Por quê? Porque tem participação com as obras das trevas. A Bíblia diz que podem dois caminhar juntos se não há acordo, se não há de forma nenhuma concordância. Pode porventura trevas e luz caminhar junto? Não pode. Não pode. Dois andar juntos se não está de acordo. Quanto mais trevas e luz caminhar junto, não existe isso. A ciência não explica isso. E também pela lógica, isso não faz sentido. A luz e trevas não combinam. Não pode o justo andar com o injusto, o adúltero andar com o santo, o mentiroso andar com o verdadeiro. Não tem isso. Assim muitos estão colaborando no reino das trevas. Pastores que roubam, mas o povo fecha o olho para não ver. Aí daquele que pregar contra. Pessoas que andam de forma errada. Dentro da igreja o pastor fecha o olho e fala, não deixa, é ele Deus. Mas não sabia que Deus não deu espírito de covardia ao homem, mas espírito de ousadia. Covardia, meu irmão, cuidado com o coração do homem. Ele treina a base, ele deixa de pregar aquilo que Deus manda para pregar o que a maioria está esperando ouvir. E é o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. As igrejas católicas sempre foi assim, sempre foi. Nunca vi, desde o princípio, aliás, poucos quase têm coragem de pregar a verdade, só que permanece por pouco tempo. Por pouco tempo. Quando eles abrem os olhos, eles começam a pregar contra as imagens de escultura, começam a pregar contra todo tipo de pecado, mas não permanece, porque é um sistema vendido, é um sistema que o povo paga para ouvir heresia, para ouvir fábula, para ouvir mentira. Efésios capítulo 5, olha só o que está escrito, Efésios capítulo de número 5, versículo 11. A Bíblia diz para não ter participação. Paulo falou em Coríntios que não tem como, nós não podemos ter participação na mesa dos ídolos, dos injustos. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, Paulo também diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, e a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O apóstolo Paulo deixou bem claro, dizendo, para que o homem não tivesse comunhão, concordância, acordo com as obras das trevas, com as obras da maldade, com as obras pecaminosas. Muitos pastores estão cometendo, bispos, apóstolos, enfim, líderes, pessoas que têm andado de forma desordenada e ninguém tem falado nada, estão tendo concordância e comunhão. Paulo ele diz, versículo de número 12, versículo de número 12, versículo 11, ele diz, não comuniqueis as obras infrutuosas das trevas. E no versículo 12, porque o que eles fazem de errado é oculto, é até dizer que é torpe, até dizer que é errado. Ou seja, se não tiver ninguém para pregar a verdade, falar que tal coisa é errado, tal coisa é pecado, vão continuar na escuridão. E mesmo que seja pregado e continuem assim, vão continuar por vontade própria. E Deus não vai requerer daquele que falou a verdade, porque foi justo diante de Deus. Mas aquele que permanece em oculto, fazendo o pecado dele, de estimação, cometendo obras de maldade, de mentira, injustiça, é até dizer que é errado,
versículo 13. É até dizer que é errado. Versículo 12 e versículo 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A palavra de Deus é a luz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. A palavra de Deus é a luz, lâmpada para iluminar os nossos caminhos, por onde nós caminhamos. Os nossos caminhos têm que ser retos diante de Deus, mas eles só se tornam retos quando você ouve a mensagem. Pai do Senhor, meus irmãos, acabou a bateria da caixa de som aqui, agora vamos embora, né? Trabalho cumprido, graças a Deus. Tá aí, ó. Aí, ó, esse lugar aqui que eu acabei de pregar a palavra de Deus agora, é o lugar que sábado passado, né, tinha um povo bem ali, ó, bem ali naquele lugar, com um trio elétrico parado. Aí eu falei que era propaganda evangélica, e é propaganda evangélica mesmo, entendeu? Nós não saímos para divulgar placa, porque não temos que fazer nada por interesse. Saímos para pregar o Evangelho de Cristo, porque é a mensagem do Evangelho que vai trazer, né, no coração do homem o fruto do arrependimento. O Espírito Santo assim vai convencer ele, né, vai ensinar, vai guiar em toda a verdade. Então o trabalho foi feito, glória a Deus, é só isso que a gente tem que fazer. E muitos estão usando o nome de Cristo por interesse, fazendo as coisas tudo por interesse, mas, né, vamos ter que comparecer diante do juízo, vamos ter que nos explicar, né? Seu dia é terrível. Deus abençoe os irmãos, fica na paz.